Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Eu me chamo, eu me chamo Sheldon. Eu estou aqui substituindo o professor Laudo. Natel teve uma situação de saúde, não pôde estar presente. E hoje a gente vai se encontrar hoje à tarde, a gente vai conversar um pouco sobre inglês. Eu vou continuar os ensinamentos dele com vocês. Eu espero que seja tão bom quanto ele, né? Vamos ficar nessa expectativa aí, mas vai dar tudo certo, tá bom? Então, eu queria dar uma boa tarde a todos os presentes. Se eu posso bem ver o pessoal de Curral Novo, o pessoal de Pimenteiras, São Gonçalo, Uruçuí. Eu sei que tem mais gente por aí de outros polos, outras cidades. Não estou conseguindo ver muito bem, mas sejam todos muito bem-vindos à nossa aula, todos muito bem-vindos ao nosso encontro. Estou vendo que a Kátia deu. Ah, mas a Kátia deu boa tarde e foi para a aula anterior, não é isso? Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem conversar, trocar ideia, basta apenas mandar uma mensagem aí no campo de comentários, tanto do YouTube quanto da própria plataforma que eu estou aqui disponível para responder vocês. Então, vamos começar nossa aula aqui falando sobre Text and Reading, quantificadores, conectores. Né? Então, vamos passar aqui para inicialmente o nosso roteiro de nossa aula. E aqui, só uma pausa rápida antes de começar a aula. Eu estou olhando aqui para o nosso intérprete de Libras aqui e me perguntando como é que ele vai traduzir o que eu vou falar em inglês para vocês. Terminar a aula, eu vou perguntar para eles. Então vamos lá, pessoal, para o nosso roteiro de aula hoje. O objetivo do conhecimento: text and reading, texto e leitura. Então, marcadores conversacionais que sugerem aprovação, persuasão, apelação. E a apelação aqui não é aquela apelação de jogo, não, tá? É um apelo, é um pedido, uma solicitação. Negação, dúvida e etc. Adjetivos, advérbios de intensidade, conectores e articuladores do discurso comumente presentes nas conversas e diálogos. E o nosso objetivo inicial dessa aula: identificar código, registro de marcas discursivas, turno e gênero. Identificar o uso de conectores como recursos coesivos. Identificar organizadores temporais como recursos coesivos. E identificar marcadores conversacionais característicos do inglês. E da teoria à prática. Resolução de questões durante as aulas e o nosso para casa, tá? Então, pessoal, vamos inicialmente avançar aqui para o nosso slide inicial. Take a close look. Então, deem uma olhadinha, né? Verifiquem, prestem atenção. Né? Vamos lá. Much, many, little, and, few. Então, vamos aprender um pouquinho sobre essas palavrinhas logo a seguir. Quantifiers. Quantifiers significa quantificadores. Então, prestem atenção aqui com calma, pessoal. Para sabermos quando utilizar o many e o much, nós precisamos verificar se o substantivo ao qual o quantificador se refere é contável ou incontável. E aí, contável a gente chama de countable, e incontável nós chamamos de uncountable. Isso porque o many é usado com substantivos contáveis e o much com substantivos incontáveis. Aí já começa a primeira diferenciação. Nem tudo que é contável na língua portuguesa é contável na língua inglesa. Por isso, é preciso ter
cuidado para saber quando usar many ou much. Substantivos contáveis e incontáveis. Um countable noun, ou substantivo contável, possui uma forma de singular e outra de plural. Já um uncountable noun, ou um substantivo incontável, só possui a forma de singular. A palavra informação, por exemplo, é contável em português e incontável em inglês. Por exemplo, em inglês, informação é information. Então, se eu quero dizer assim, eu preciso de mais informações. I need more information. Sem o S no final. Em português, não. Eu diria assim, eu preciso de mais informações. Então, eu falo isso no plural. Né? Então, olha aqui. Eu dei o exemplo sem saber que estava aqui o exemplo que eu acabei de dar, né? Podemos dizer em português, preciso de 2 informações. Mas para expressar a mesma ideia em inglês, a gente pode dizer assim, I need 2 pieces of information. I need 2 pieces of information. É sempre que a gente quiser expressar determinada quantidade de uma palavra que é incontável em inglês, ela precisa ser acompanhada de algum complemento. No caso de information, nós utilizamos a piece of. Né? Então, sempre vai ter aí um complementozinho quando o substantivo é incontável, sempre vai ter uma palavrinha para indicar a quantidade ou indicar se aquilo vai ser no plural ou então no singular, uma vez que essas palavras, esses substantivos, eles não flexionam para o plural, tá? Então, vamos lá aqui, ó. Quantifiers, quantificadores. Né? How many? How many? Para perguntar a quantidade de algo contável. Né? Devemos utilizar a expressão how many, que significa quantos ou quantas. Aí, exemplo aqui, ó. How many days did you spend in LA? Né? Quantos dias você passou em Los Angeles? Né? Ou seja, é algo contável. Posso perguntar aí para os rapazes que estão aí olhando a tela do computador. How many hours did you guys spend playing Minecraft? Quantas horas vocês passaram aí do dia de vocês jogando Minecraft? Né? Por exemplo. São perguntas. Eu uso how many por quê? Porque uma resposta é substantivo contável. Quantas horas? 2, 3, 5 horas? Não sabemos. Né? E a gente vai para a próxima. Né? Já foi o how many? Perdão, não foi? Aí sim. Quantifiers. A palavra much é usada com substantivos incontáveis e significa muito ou muita. Exemplo. She put much water in the jar. Ela colocou muita água na jarra. E aí um pontinho de atenção para vocês aí, pessoal. O substantivo usado após a palavra much deve estar sempre no singular. Por quê? Porque os substantivos incontáveis não têm plural. Nós acabamos de ver isso no slide, há 2 slides, né, que
que nós já passamos, né? Então, para perguntar a quantidade de algo incontável, nós devemos utilizar a expressão how much. How much. Que significa, como eu já disse anteriormente, apenas para reforçar, quanto e quanta. Tá? Exemplo. How much time do we need to get there? Quanto tempo nós precisamos para chegar até lá? Né? Observação importante. A expressão how much também significa quanto custa. How much does it cost? Ou, como está aí embaixo, how much is it? Você vai a uma loja, você viu aquela calça maravilhosa que você quer comprar, bonita demais, e aí você pergunta, how much does it cost? Quanto isso custa? Or how much does these pants cost? Então, quanto essa calça custa? Né? E aí, uma dica legal para vocês, se tiverem dúvidas sobre o uso do many e do much, você pode utilizar a lot of, ou muito, muitos, muita e muitas. Tá? Por exemplo, aqui em cima, ó, she put much, vou marcar para vocês aqui, colocar a canetinha, aqui, ó, aqui, pronto. She put much water in the jar. She put much water in the jar. Aqui tem um much, né? De acordo com essa dica que está bem aqui, ó, em vez do much, eu botaria aqui, ó, she put a lot of water in the jar. Ela colocou bastante água na jarra. Né? Isso daqui é para quando vocês forem falar ou escrever e tiverem alguma dúvida a respeito do many ou do much, vocês vão pensar assim, deixa eu colocar então a lot of, que significa muito e muitas, que aí fica super tranquilo o que vem pela frente para vocês não errarem, tá? Deixa eu apagar aqui para não ficar marcado para outra aula. Então vamos lá. Tips, ou seja, dicas. Então vamos lá. Os substantivos classificam-se em contáveis ou incontáveis. Essa noção daquilo que pode ser quantificado ou não varia de língua para língua. Por exemplo, em português a palavra recreação pode ser contabilizada e ser flexionada no plural recreações. No entanto, em inglês, essa mesma palavra é incontável. Recreation. Não existe a possibilidade de dizer recreations. Inclusive, pessoal, tem até uma série muito boa chamada Parks and Recreation, que é parque e recreação. Né? Então, recreations, como é um substantivo incontável, então não tem plural. Mas, para nós, em português, né, é um substantivo que pode ter, sim, essa regra do contável e do incontável não se aplica ao nosso idioma. Então, consequentemente, ele avança, né? Consequentemente, para o estudante dessa língua estrangeira, no caso, vocês todos, no caso, a Ana Lúcia, no caso, o Cícero Ramon, a Kátia Souza, o Joaquim Coutinho, o Adriel Ribeiro, né? O pessoal de São Félix, de Olho d'Água, que estão aí no chat, né? Que estão dizendo que o som tá baixo. Já melhorou, pessoal, para vocês aí o som? Espero que sim. Né? Então, para todos vocês, né, que estão aprendendo a língua estrangeira, é importante conhecer a noção dos substantivos incontáveis. Então, os substantivos incontáveis, eles não podem ser divididos como ocorre em
oil, ou óleo, sugar, ou açúcar, bread, pão, meat, carne, pois eles só se referem a conceitos abstratos e unidades que não podem ser contabilizados. Então, por exemplo, pessoal, aqui no Brasil, eu falo assim, a sua mãe chega para você e fala assim, fulano, vai ali no mercado e compre 1 litro de leite. Ela não fala assim, fulano, vai ao mercado e compre leites. Ela não fala assim, né? Porque o leite, ele é um substantivo abstrato, incontável. Agora, normalmente nós utilizamos uma unidade de medida para quantificar esse substantivo. Por exemplo, a mesma mãe que mandou você ir ao supermercado, ou à venda, ou ao mercado, comprar leite, ela vai dizer assim, você poderia, por favor, ir ao supermercado e comprar 2 litros de leite, ou 3 caixas de leite longa-vida, ou 5 pacotes de leite em pó? E isso para o inglês é a mesma coisa. Eu não falo, eu vou comprar águas, aí eu buy waters. Primeiro, não existe waters, né? Não existe waters. A Adriel mandou uma boa tarde, Adriel, perdão, boa tarde, Ana Lúcia. Então, não existe. Então, como é que eu faço? Eu utilizo um quantificador. 2 garrafas de água, 10 litros de água, 5 pacotes de leite, e por aí vai. E aí ele continua aqui dizendo aqui embaixo para vocês, ó. Por isso, os substantivos incontáveis só aparecem na forma singular e são sempre acompanhados pelo verbo no singular também. E vejam aqui o exemplo, ó. This bread, tá apagando? Não vai, né? Ótimo, tem que usar a caneta. Então, this bread is amazing. Então, esse pão está maravilhoso. Maravilhoso. Então, acho que vocês conseguiram pegar bem, né, pessoal? Conseguiram pegar bem como é que são os substantivos contáveis e os substantivos incontáveis. E olha, isso é... Pessoal, é bem objetivo. Se é contável, pelo simples fato de ser contável, tem plural. Se é incontável, por ser incontável, por não ter a possibilidade de ser contável, não há plural. Né? E aí, ele dá aqui exemplo. Ó. Óleo, açúcar, pão, carne. Olha o exemplo de carne. Carne tem que falar em quilo, né? Óleo, eu tenho que falar em litro. Açúcar, eu tenho que falar em gramas ou quilo. Ou seja, eu utilizo unidades de medida para poder quantificar esses produtos, no caso, esses substantivos, tá? Então, indo aqui para frente. Contudo, existe uma maneira bem específica de torná-los contáveis. E eu acho que eu já acabei explicando para vocês. Por meio dos recipientes que podem contê-los ou de medidas. Pronto. Era exato. Eu me adiantei um pouquinho ao slide, mas foi exatamente isso que eu acabei de falar. Olha aí. No exemplo anterior, tem-se o substantivo bread, que em inglês é considerado incontável. E é mesmo, pessoal. Em inglês, eu não falo 1, 2, 3 breads. Né? Eu não falo. Como eu falo aqui, 3 pães de sal ou 3 pães de doce, por exemplo, ou pão, massa fina, massa grossa, não sei como é que vocês chamam por aí. Eu chamo pão de sal e pão de doce. Né? Aí, no exemplo anterior, tem esse substantivo bread, que em inglês é considerado incontável. Né? Incontável. Diferentemente da nossa língua materna, pois compramos pela quantidade, ou seja, 1 pão, 2 pães, 10 pães. Em inglês, não utilizamos, não podemos falar 2 breads, né?
Não dá para falar assim, né? Então, para quantificá-lo, você pode utilizar, por exemplo, uma medida. Slice or loaf. Slice é pedaço ou fatia, loaf também. Né? Slice está mais para fatia. Né? Então, olha aqui, ó. Ele aqui embaixo coloca para a gente ter essa noção aqui, certinho. Ó. I'd, esse I'd aqui é I would, que significa eu gostaria. Eu gostaria. I'd like 2 slices of bread. I'd like 2 slices of bread. Eu gostaria de 2 fatias de pão. Né? 2 fatias de pão. O pessoal de Olho d'Água está ainda com o volume baixo. Queria perguntar mais uma vez. Ainda está baixo o volume por aí? Eu vou me educar para falar bem mais próximo ao microfone. Então, vocês coloquem aí no chat para mim. E aí, se não, eu vou tentar aumentar um pouquinho o volume da minha voz para que fique audível para vocês, tá bem? Então, pessoal, vamos continuar aqui a nossa aula e dizendo: o mesmo ocorre para meat, carne, né? Que pode ser contabilizada pelo peso, como nós fazemos aqui no Brasil, né? 2 kilos of meat. Detalhe, pessoal. Detalhe. Quando eu falo meat em inglês, eu estou me referindo a carne. Porque em português, a gente fala assim, tem carne para o almoço hoje? Normalmente, a gente está se referindo a carne vermelha. Né? Porque é muito comum, né? A gente comer aqui, já foi mais. Mas é muito comum a gente comer carne vermelha, né? No almoço. Né? Mas em inglês, meat é carne, no geral. Carne vermelha em inglês, eu vou até colocar no quadro para vocês aqui, ó, é beef. Não está arriscando, de novo. Aqui foi, aqui ó. Beef é carne vermelha, tá? Então, se for frango é chicken, se for peixe é fish, se for carne suína é pork e por aí vai, né? Então, assim, sempre que quiser indicar uma quantidade específica de um substantivo incontável, os senhores vão procurar utilizar medidas ou recipientes. Né? Por outro lado, esse é o recipiente. Antigamente no interior era muito comum, e minha família é do interior do estado do Piauí, de Oeiras, a gente ia à feira e comprava assim, 2 pratos de tapioca. Tapioca, né, que a gente usa para fazer beiju, claro, né? Tapioca é um substantivo para nós incontável. Então não existe tapiocas, existe tapioca. E a quantidade antigamente era, quando eu ia comprar, que minha avó pedia para eu comprar, 2 pratos de tapioca. Né? Esse é um exemplo bem nosso, bem típico aqui do Piauí. Né? Que eu acho que estou falando só para pessoas do Piauí. Não sei se estou falando para pessoas de outros estados também. Acho que é só no Piauí. Então, por outro lado, os substantivos contáveis, eles aparecem tanto na forma singular quanto na forma plural, pois podem ser contabilizados e ou divididos. O Cícero, tapioca ou beiju, é muito gostoso, mas, concordo, Cícero, mas o beiju a gente faz com tapioca, né não? E um detalhe, se você quiser chamar tapioca em inglês, é tapioca, viu? E beiju em inglês é beiju também. E cuscuz é cuscuz. E farofa é farofa. Tudo isso aí em inglês é igualzinho ao português. Porque não existe em inglês isso, né? Então, é o nome que nós damos. Que nem feijoada. É feijoada. Ou então caipirinha. É caipirinha também. Tá? Então, ó, continuando. Por outro lado, os substantivos contáveis aparecem tanto na forma singular
quanto na forma, quanto na forma plural, pois podem ser contabilizados ou divididos. São exemplos de substantivos contáveis. Por exemplo, people, cats, books, pets, etc. Olha aqui o exemplo aqui, ó. Deixa eu me voltar aqui para a tela para vocês, ó. The book. Opa. The book has arrived today. O livro, o livro chegou hoje. Lembrando aqui, pessoal, ó, esse has arrived significa o tempo verbal present perfect, tá? Que fala, né, de ações no passado sem o tempo definido. Um minutinho, pessoal. Bom, como eu estava dizendo, fala do tempo, fala do passado, né? Sem um tempo definido. Então, the books have arrived today. E aí aqui ele tá botando, ó, no plural. Tirou do singular e colocou aqui no plural, ó. Os livros chegaram hoje. Os livros chegaram hoje, tá? E aí não tô conseguindo passar a página aqui. Perdão, é porque tinha mudado de lugar. Então, vamos lá. Então, vimos a teoria, né? Toda a teoria que envolve os substantivos contáveis, substantivos incontáveis, o singular, o plural, como substantivos contáveis e substantivos, como substantivos contáveis nós fazemos o plural e os incontáveis nós não fazemos plural dos incontáveis, né? Utilizo do much e do many, né? Então a gente vai agora para aquele exercício bacana, nós vamos praticar um pouco aqui, né? Então, vamos lá, pessoal. Só um pouquinho que eu estou vendo aqui. Estou vendo o chat aqui, né? O pessoal falando, gato é contável, exatamente. Perfeito. Aí o Cícero mandou uma pergunta. Cícero, não sei, Cícero, eu não estou vendo o Bob Esponja aqui, mas tudo bem. Então vamos lá. There are 3 questions in this quiz and each question has only one true answer. Então, existem questões nesse quiz, né? E apenas uma questão tem a resposta verdadeira. Então, qual seria? How? Aí tem potatoes do you need? How many? Some? Much? Or lots? E aí a segunda é My father doesn't eat meat. He likes vegetables. A few, some, many or much. E aí, alguém dá uma arriscada? Alguém disse aí que a 1 é letra A. Né? Será? E a 2? Alguém arrisca para 2? A 2, letra D? Vamos checar para ver se está certo? Oh, muito bem. Muito bem. O pessoal de Hugo Napoleão, né? E o Cícero e o Adriel também, né? Responderam bem, né? How
Many. How many potatoes do you need? How many potatoes do you need? Por quê? Potato é um substantivo contável, né? Então eu posso dizer, how many potatoes do you need? De quantas batatas você precisa? I need 5, I need 3, I need 10. Né? Ou então, I need a lot of potatoes. Eu preciso de muitas batatas. É um substantivo contável. Número 2. Number 2. My father doesn't eat meat. He likes vegetables. Meu pai não come carne. Aí vamos ver qual substantivo vai estar aqui, né? Ele adora vegetais. Então qual seria? Disseram aí que o 2 é letra D. Será? Vamos ver? Perfeito. Mate. Por quê? Meat é um substantivo incontável. E para substantivos incontáveis, eu utilizo o mate. Recapitulando, pessoal. Substantivos contáveis, eu utilizo many. Substantivos incontáveis, eu utilizo mate. Tá? Então vamos lá. Continuando. Questão 3. Questão 3. Né? There are the question in this quiz and each question has only one true answer. One more time. Mais uma vez. Né? Então vamos lá. My brother always prefers ice cream for dessert. Any, few, some, or many. É? E a segunda, desculpa, e aqui no caso seria a quarta, né? Que tem 2 aqui, mas tá errado. Então seria we haven't got some or any sugar. Can you go to the shops to buy any or many or some? Vamos ver as respostas? Vamos lá. My brother always prefers some ice cream for dessert. Meu irmão sempre prefere um pouco ou algum sorvete para sobremesa. E o número 2, que na verdade seria o número 4, né? Seria any and some. Por quê? O any eu utilizo quando eu estou nas frases negativas. Negativas. We haven't got any sugar. Aqui, ó. Só para mostrar para vocês aqui, ó. Marcar rapidamente, ó. Haven't seria o have plus not. Né? Isso está no negativo, né? Haven't. I haven't got any sugar. Can you go to the shops to buy some? Aí quando for, só um minutinho. Recapitular isso aqui para vocês. Borracha. Vamos apagar aqui. Então vamos lá. Sentenças. Sentenças positivas ou interrogativas, eu utilizo some. Sentenças negativas, eu utilizo any. Tudo bem, pessoal? Então, por isso que, como essa primeira sentença aqui, ela é negativa, então eu vou com N. E como essa segunda sentença é interrogativa, eu vou com some. Tá? Aqui o stay tuned significa fique ligado. Fique ligado. Ah,
E olha aí. Too much and a lot. Qual a diferença? What's the difference between too much and a lot? Can you guys guess? Vocês podem imaginar? Vamos lá. Vamos checar isso para frente. Closer look. Olhar com atenção. Cuidado com o sentido na frase. Se você quer dizer ele gosta muito disso, em um sentido bom, de que ele realmente aprecia algo, você deve dizer, por exemplo, he likes that a lot. Ele gosta muito, ele adora, ou então ele é apaixonado por isso. Ele gosta demais, né? Então você está querendo dizer assim, ó, ele gosta muito disso, né? Ele gosta muito disso. Ele aprecia demais, né? É que nem, eu posso dizer assim, ele gosta muito de pizza, muito de pizza. He likes a lot. He likes a lot of pizza. He likes pizza a lot. Tá? E aí, ó, he likes that a lot. Ele gosta muito disso. Muito. Aí se você disser he likes this too much, você vai fazer a pessoa entender que ele gosta disso demais, excessivamente, de forma exagerada, de forma ruim, né? De forma ruim. Então o significado, pessoal, de um para o outro é um pouquinho diferente. O a lot vai mostrar que é em um sentido positivo, né? Você gosta muito daquilo, no sentido positivo, né? E se você utilizar o too much é em demasia, em excesso, de uma forma ruim, de uma forma negativa, tá? Então vamos lá. I have a lot of friends. I have a lot of friends. Quando eu digo isso, eu estou querendo dizer para vocês que eu tenho bastante amigos, vários amigos, um monte de amigos, né? Olha, ó, eu tenho muitos amigos, muitos amigos. Isso é uma coisa boa para quem diz. Por isso foi utilizado a lot of, né? Ou seja, ter muitos amigos é positivo, né, pessoal? É bom, é interessante, é legal, é bacana, porque nos momentos mais difíceis a gente sempre vai ter com quem contar, não é mesmo? Então, a lot of friends. Agora, se você acha que tem amigos demais, excessivamente, e que isso está ruim, você deve dizer. Só um pouquinho. Alguém pediu que eu explicasse novamente? Posso voltar, pessoal? Posso voltar. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu estava falando sobre o a lot e o too much. Então, o a lot, ele significa algo positivo, né? Você quer dizer assim, aqui está o exemplo, ele gosta muito disso, né? É positivo, né? E o too much é algo negativo, seria algo em excesso, algo em demasia. O Adriel perguntou pelo outro professor, Adriel, o outro professor está doente e eu vim substituí-lo hoje, tá? Então é algo em demasia, tá?
de algo ruim, uma forma ruim. Não é bacana, tá? Então vamos lá. Aí ele estava dizendo aqui, ó. I have a lot of friends. Eu tenho muitos amigos. Isso é bom, né? Uma coisa boa, uma coisa ótima. Agora, que eu estava, né? Se você acha que tem amigos demais excessivamente e que isso está ruim, você deve dizer da seguinte forma: I have too many friends. Eu tenho amigos demais. I have too many friends. Então, eu tenho que diminuir um pouco desses amigos. Eu tenho que focar um pouco mais na escola, estudar um pouco mais e diminuir. E para isso, eu preciso diminuir um pouco essa quantidade de amigos que eu tenho. Então, você vai utilizar too much or too many. Tá? Então, ó, veja que quando associamos o too many com demais, neste contexto, faz mais sentido. Quando se tem algo demais, temos em excesso. Também note que não usamos much, mas sim many, porque friends é plural. Friends é um substantivo contável. Portanto, para substantivos contáveis, nós utilizamos o many. O much nós utilizamos para os substantivos incontáveis. Tá? Então, cuidado com o sentido nessa frase aqui. Pedro, you are always making me laugh. You are too much. Né? Aí ele está dizendo aqui, ó. Vamos lá. Ó, Pedro, você está sempre me fazendo rir, ou sorrir, ou gargalhar. Você é demais. Né? Só que quando ele falou assim, you are too much, né? Não é um demais. Né? Ele está falando outra coisa. Né? Quando ele fala too much, é como você pode ver, nesse caso, too much foi associado com algo bom. Né? Com algo bom. Mas essa é a expressão. Too much, você é demais, né? Você é demais. Porém, nesse caso aqui, deixa eu voltar. Se vocês quisessem dizer assim, você é demais, ou, isso quer dizer, você é ótimo, você é maravilhoso, vocês diriam assim, ó, Pedro, you are always making me laugh. You are awesome. Você é demais. Você é maravilhoso. Você é sensacional. Você é espetacular. You are awesome. Or you are great. Você é assim, ó. Great. Tá bem? Então vamos lá. Let's practice English. Vamos praticar. Né? De acordo com o vocabulário estudado, a estrutura usada exemplifica algo bom ou algo ruim? Come on, man. I'm gonna stay here. There are too many people there. Number 2. That's awesome. There are a lot of people at the party. 3. I have too much homework tonight. And number 4, my wife is always nagging me, and I don't like that too much. Então vamos ver o que cada um aqui significa. O número 1, ruim. O que ele está querendo dizer assim? Qual é, cara? Vou ficar aqui. Tem gente demais lá. Né? Ou seja,
deve estar lotado, né? Deve estar ruim de ficar lá. Deve estar quente, deve estar, sei lá, em uma situação incômoda. Não tá com medo de alguma situação, alguma confusão. Então, melhor ficar aqui, né? Tem muita gente lá. There are too many people there. Né? E aí o 2. That's awesome. There are a lot of people at the party. That's awesome. There are a lot of people at the party. Nossa, tá maravilhoso. Tem um monte de gente na festa, né? Então, sentido bom. Isso é incrível, né? Tem um monte de gente na festa, né? Tem muita gente na festa. Number 3. I have too much homework tonight. Ai. Né? Um colega de vocês convida vocês para dar um passeio, para tomar um sorvete, para comer uma pizza. Aí vocês falam assim: I can go, I have too much homework tonight. Né? Não posso ir, eu tenho bastante tarefa de casa hoje à noite, né? Então é um sentido negativo, né? Ruim. Eu tenho muita tarefa hoje à noite. Bastante tarefa hoje à noite. Number 4. My wife is always nagging me. And I don't like that too much. Vocês vão passar por isso daqui a alguns anos, pessoal. Daqui a alguns anos. Então, isso daqui é um sentido bem negativo, né? Minha esposa está sempre me chateando. Sempre. E eu não gosto muito disso. Vocês vão, daqui a um certo tempo, pessoal, vocês vão passar por essa experiência traumática na vida de vocês, viu? Pode ter certeza. Bom, continuando. Gênero textual. O que é gênero textual? Né? Take a closer look. Dê uma olhadinha mais de perto. Né? Os gêneros textuais são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo. Existem muitos gêneros textuais, os quais promovem uma interação entre os interlocutores. É o emissor e o receptor de determinado discurso. Então, e tipo textual? O que seria o tipo textual? Função e uso social de um gênero textual em inglês. Só um pouquinho. Eu acabei de falar numa aula anterior que eu dei, pessoal, sobre o texto dialogal em inglês, que é um gênero, né, um gênero textual em inglês. Então, é importante considerar o seu contexto, função e finalidade, pois o gênero textual pode conter mais de um tipo textual. Isso, por exemplo, quer dizer que uma receita de bolo... desculpa, pausa rápida. Você pediu para voltar, né? Para fazer um print. Então, vou voltar. Aqui. Pronto. Passar. Tipo textual. Deixa eu aqui. Aqui. Pronto. Então, como eu estava dizendo, é importante considerar seu contexto, função, finalidade, pois o gênero textual pode conter mais de um tipo textual. Isso, por exemplo, quer dizer que uma receita de bolo apresenta a lista de ingredientes necessários, texto descritivos e modo de preparo. Texto
substantivo. O pessoal de Uruçuí pediu para voltar mais. Volta mais um pouquinho aqui. Deixa eu voltar aqui. Aí tá bom? Volta mais ainda do que isso. Pessoal. Mais ainda? Tá. Acho que aí tá bom, né? Aí é bem o comecinho, né? Então eu vou a partir daqui, tá? Próximo. Mas vocês vão tirando o print, que é rápido, né? Próximo, próximo. Opa. Próximo. Indo aos poucos, tá? Próximo. 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 Aqui é o comecinho da aula, pessoal, que nós vimos substantivos contáveis, incontáveis, né? Que nós vimos o match, o uso do match e o uso do many, né? Que não há plural para substantivos incontáveis, enfim. Que você utiliza o N para frases negativas. Acho que mais para frente um pouquinho, tá? Olha aí. Aí eu vou colocar logo em seguida as respostas, tá? Aí vocês tiram um print já dele respondido, tá? Que aí, ó. Aqui é o exemplo, ó. Vamos aqui recapitular um pouquinho do que a gente viu, né? Opa! A gente está vendo o many, né? Aqui, que ele serve, tá, para potatoes, não é? Então, ó. Então, o many, ele é um substantivo contável. Desculpa. Potatoes é um substantivo contável. Por isso nós utilizamos o many, então. Né? E, né, meat é much, porque é um substantivo incontável. Tá? Então vamos lá. Olha, some e some, N e some. Né? Então, como eu coloquei, né? Frases interrogativas. Desculpa. Frases afirmativas e negativas, você coloca some. E frases, acho que eu falei errado, né? Afirmativas e interrogativas, some. E negativas, você coloca o N. Tá? Beleza. Número 14, tá? Bom, aí tem too much e a lot. Nós vimos a diferença, né? Que o too much normalmente denota algo negativo, né? E o a lot denota algo positivo. Né? E aí que tem um exemplo, né? Que ele dá, né? Ele gosta muito disso. He likes that a lot. E o exemplo, né, que seria negativo, né? Ou seja, excessivamente, de uma forma negativa. He likes this too much.
E aí vem, né? I have a lot of friends. Eu tenho muitos amigos. Isso é uma coisa positiva, né? Vou colocar o slide completo já, né? Pronto. Né? I have too many friends, né? Eu tenho amigos demais. Isso é a mãe da gente, né? Quando a gente tá com dificuldade na escola, né? Fala assim, nossa, tem muito amigo, né? Por isso que tu não tá estudando direito, né? Tu vai estar só para conversar, né? E aí tem essa diferençazinha aí em inglês, né? A lot e too many, tá? Vou passar. Né? E aí ele tá dando, né, o, o exemplo do too much, né? Você é demais, né? Como você pode ver, nesse caso, o too much foi associado com algo bom. Essa é a expressão, exatamente. Né? Aí a gente... Né? You are too much. Você é demais. Aí nós fizemos o exercício, né? A gente viu, né, que um seria negativo, né? Ele está dizendo que tem muita gente lá. Né? E o 2 seria algo positivo. A lot of, né? People at the party. E aqui o too much é algo ruim, né? Que é muita tarefa, né? Para hoje à noite. E aquilo que eu disse que vocês vão passar no futuro, né? My wife is always nagging me. Nagging significa encher o saco. Essa é a palavra correta, né? Tá chateando você o tempo inteiro, né? Tá implicando com você o tempo inteiro, né? E eu não gosto muito disso, né? Não curto muito isso. Né? Então, pessoal, eu vou até parar os slides aqui, tá? Porque nossa aula está terminando. E o que viria a seguir, gerando textual, a gente precisa de um pouco mais de tempo para trabalhar, tá bom? Mas a gente vai ficando por aqui. Eu espero que a aula tenha sido bacana para vocês, como foi para mim. Né? Que a gente tenha a oportunidade de se ver mais vezes, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Fiquem bem, tenham uma boa tarde e até breve. Tchau, tchau.